Você já reparou na grande ilusão que é a vida da classe média moderna? É a faixa da população que trabalha de forma exaustiva, tem acesso a um volume enorme de crédito, mas vive a apenas 1 ou 2 contra-cheques do absoluto desastre financeiro. Você não é pobre o suficiente para precisar de auxílio do governo, mas definitivamente não é rico o suficiente para parar de trabalhar amanhã se quiser. É o que chamamos de roda do hamster luxuosa. Você corre, a roda gira cada vez mais rápido, mas você não sai do lugar. E o motivo para essa estagnação não é a falta de salário. O verdadeiro culpado é um conjunto de decisões financeiras automáticas, ditadas pela sociedade, que você toma todos os dias sem sequer perceber. Vamos analisar as 8 decisões financeiras que estão destruindo o seu futuro e garantindo que trabalhe até o último dia de vida. E preste muita atenção, porque a decisão número 8 é a armadilha mais invisível de todas. Antes de mergulharmos nessa análise dura, mas necessária, já se inscreve no canal. Aqui, nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Nós revelamos o jogo financeiro do jeito que ele é na vida real, para que você pare de ser refém do sistema. Bora desconstruir esses erros. Decisão 1. O pedágio do status premium. A primeira decisão destrutiva é pagar o pedágio do status premium. A classe média tem um pavor psicológico profundo de parecer pobre. Por conta disso, ela aceita pagar o dobro, o triplo ou até o quádruplo por produtos básicos, apenas para ostentar uma logomarca que valide o seu sucesso perante os outros. É a troca do supermercado de bairro pela rede boutique super cara, onde o mesmo pacote de arroz custa o dobro. É a compra da camiseta básica de R$ 300 só porque tem um cavalinho bordado no peito. A pessoa da classe média justifica isso dizendo que gosta de qualidade, mas na verdade ela está comprando pertencimento social. Esse pedágio invisível, pago todos os dias nas prateleiras, consome silenciosamente a margem de lucro da sua vida. O verdadeiro rico não liga se o azeite na mesa tem a embalagem bonita. Ele se importa com a rentabilidade da sua carteira de investimentos. Parecer rico na fila da padaria é a maneira mais rápida de garantir que você nunca será rico de verdade. Decisão 2. O veículo. Como troféu financiado. A segunda decisão clássica é transformar o carro em um troféu de sucesso financiado. No Brasil, o veículo deixou de ser um meio de transporte para se tornar um atestado de competência. A pessoa é promovida no emprego, ganha R$ 1.500 a mais por mês e o que ela faz? Imediatamente entra numa concessionária e financia um SUV de R$ 130 mil. Ela dá o carro antigo de entrada e assume um carnê de 60 meses com juros absurdos. O que ela não percebe é que acabou de assinar um contrato de escravidão voluntária por 5 anos. Um carro zero é uma máquina de triturar dinheiro. Sofre depreciação violenta só de sair da loja. Exige IPVA caríssimo, seguro estratosférico e manutenções caras. A classe média compromete 1/3 da sua renda familiar para manter uma vitrine de metal com 4 rodas na garagem, apenas para mostrar aos vizinhos que venceu na vida. O custo de oportunidade desse dinheiro, que poderia estar rendendo juros compostos, é incalculável. Decisão 3. Terceirizar a renda para o crédito. A terceira armadilha é a terceirização do poder de compra através da confusão mental entre salário e limite de crédito. O banco te dá R$ 15 mil de limite e, sem educação financeira, você passa a acreditar que ganha 15 mil, quando o seu salário é apenas R$ 5 mil. É a pura ilusão do poder de fogo. A classe média vive fatiando o seu futuro em parcelas de 12 vezes sem juros. Ela parcela o celular, a viagem, as roupas, a televisão. Quando o mês começa, 80% do salário já tem dono. Já pertence às faturas do cartão de crédito. Você deixa de ser o dono do seu dinheiro e passa a ser apenas um repassador de valores. O dinheiro cai na sua conta e vai direto para a mão do banqueiro. A decisão de usar o cartão como uma extensão da própria renda é o que impede as pessoas de construírem uma reserva de segurança sólida, mantendo-as em um estado de ansiedade permanente. Decisão 4. A casa própria no limite da corda. A quarta decisão que trava a vida da classe média é a compra da casa dos sonhos no limite máximo de aprovação do banco. O sonho do imóvel próprio é válido, mas a execução costuma ser desastrosa. A família junta um dinheiro suado para a entrada e opta por aquele financiamento que consome exatamente os 30% máximos permitidos da renda, por 35 longos anos. Eles não deixam margem para erro. Não consideram que imóveis maiores exigem IPTU mais alto, condomínio mais caro, reformas constantes e mobília proporcional. Eles se tornam os famosos ricos de casa, mas pobres de caixa.
Tem uma casa linda com porcelanato brilhante, mas não tem R$ 5.000 disponíveis para uma cirurgia de emergência. A pressão de manter uma parcela alta por 3 décadas tira a liberdade de arriscar um novo emprego, de abrir um negócio ou de mudar de cidade. A casa vira uma âncora de concreto. Decisão 5. A competição social através da educação. A quinta decisão é a competição social disfarçada na educação dos filhos. Todos querem dar o melhor para as crianças, isso é inquestionável. Mas a classe média frequentemente transforma a escola dos filhos em um clube social exclusivo. Eles matriculam as crianças em colégios com mensalidades que sufocam o orçamento familiar, não necessariamente pela qualidade acadêmica, mas pelo networking e pelo status de dizer a qual escola o filho pertence. Essa decisão gera um efeito cascata brutal. Se a criança estuda na escola de milionários, ela vai querer os brinquedos dos milionários, as roupas de marca e as festas em buffets caros. Os pais se matam de trabalhar, abrem mão da aposentadoria e param de investir, apenas para bancar esse teatro. O melhor presente financeiro que você pode dar ao seu filho não é uma escola de elite insustentável, mas sim a tranquilidade de não ser um peso financeiro para ele quando você chegar na velhice. Decisão 6. A cegueira entre ativos e passivos. A sexta decisão é o que chamamos de cegueira patrimonial crônica, a incapacidade absoluta de diferenciar ativos de passivos. E aqui reside a essência da verdadeira ignorância financeira. Muitas pessoas são altamente instruídas, têm excelentes diplomas, mas quando o assunto é dinheiro, ilustram uma falha lógica terrível. A classe média adora acumular passivos, coisas que tiram dinheiro do seu bolso todos os meses, e tem a ilusão perigosa de chamá-los de investimentos. Compram uma casa de veraneio que dá despesa de manutenção o ano todo, uma lancha ou um segundo carro esportivo, e acreditam que estão enriquecendo porque têm posses. Se fizéssemos uma ilustração gráfica da vida financeira dessas pessoas, veríamos um fluxo intenso de renda sendo instantaneamente sugado por um ralo gigantesco de passivos, deixando a coluna de ativos completamente vazia e seca. O rico de verdade foca em construir ativos reais, ou seja, coisas que colocam dinheiro no bolso sem depender do seu trabalho constante. Decisão 7. A terapia do eu mereço. A sétima armadilha é o sistema de recompensa emocional conhecido como a terapia do eu mereço. A classe média trabalha sob forte pressão. O trânsito é ruim, a carga horária é desumana, as metas são irreais. Para suportar essa realidade sufocante, as pessoas desenvolvem um mecanismo de fuga perigoso. Elas gastam por exaustão. Chega a sexta-feira, o indivíduo está destruído e pensa: vou gastar $400 naquele restaurante hoje à noite, afinal, eu mereço. Eu trabalhei muito. Na semana seguinte, é uma blusa cara ou uma viagem não planejada. Você passa a usar o seu dinheiro como um analgésico de curto prazo para anestesiar a dor de uma rotina que você detesta. A ironia macabra disso é que ao gastar todo o seu dinheiro com recompensas efêmeras, você garante que terá que acordar na segunda-feira e voltar para a mesma rotina exaustiva que gerou o estresse. Você financia as grades da própria prisão. Decisão 8. A cegueira perante as mudanças do mundo. A oitava e última decisão é a ilusão perigosa da estabilidade e a cegueira para as mudanças do mundo real. A classe média tradicional ainda vive como se estivesse nos anos 90, acreditando que um bom diploma e um crachá de uma empresa respeitada são garantias definitivas de um futuro inabalável. Mas basta observar o cenário de forma realista. Presenciamos rotineiramente o colapso de gigantes. Vemos diariamente grandes redes de varejo quebrando as pernas, o fechamento massivo de redes de farmácias tradicionais e a falência de corporações que pareciam donas do mercado. O modelo de negócios mundial está ruindo e se reinventando, mas a pessoa da classe média finge que a tempestade não vai atingi-la. Ela não cria novas fontes de renda, não constrói um fundo de emergência robusto e não aprende novas habilidades tecnológicas. Quando o CNPJ que pagava o seu salário despenca e a demissão inevitável chega, a família inteira entra em pânico absoluto por não ter liquidez para sobreviver. Essas decisões formam o roteiro da mediocridade. A classe média foi programada para ser a engrenagem perfeita: ganhar bem, consumir muito e se endividar para nunca parar de trabalhar. É um ciclo cruel de geração de riqueza para os bancos, para as montadoras e para os gigantes do varejo, enquanto você fica apenas com a ansiedade e as contas empilhadas na gaveta. Mas o simples fato de você estar absorvendo essa mensagem até o fim significa que a sua mentalidade está mudando. Mudar esse cenário exige a coragem de ser impopular no seu ciclo social. Exige dirigir um carro mais modesto, sem se importar com a opinião alheia, morar em uma casa dentro das suas reais posses e cancelar o cartão de crédito que domina o seu salário.
A dor de abandonar o status falso hoje é o preço da tranquilidade de amanhã. Se este conteúdo bateu fundo na sua realidade financeira, curta o vídeo, inscreva-se no canal para continuarmos desmascarando esse sistema e compartilhe com aquela pessoa que precisa urgentemente dessa verdade nua e crua. Comente aqui embaixo qual dessas decisões é a mais difícil de abandonar. Um abraço e até a próxima.